Eu sou a Ana Carolina Padrão Machado, eu tenho 27 anos, sou turismóloga e nascida e criada em Piedade, São Paulo, uma cidade do interior com cerca de 60 mil habitantes, super pequenininha, e é a minha paixão, né, até hoje. Eu gosto muito de Piedade, por mais que tenha passado por outras cidades, né, ao longo da minha vida. Eu sou sagitariana, acho que é legal falar sobre isso também, né? Tenho uma irmã gêmea, que se chama Ana Cláudia, e sou uma pessoa muito tranquila, gosto muito de viajar, e talvez seja por isso que eu segui na área do turismo, né, enquanto turismóloga. Gosto de música, filmes, gastronomia e natureza. Foi uma infância super tranquila e na natureza, né, aqui em Piedade, então sempre em contato com a natureza e com muita aventura. Como eu disse para vocês, eu tenho uma irmã gêmea, então foi construída com a minha irmã. Foi uma infância bonita, de também muito aprendizado e construção de quem eu sou hoje, no que eu acredito. Os meus pais se separaram quando nós tínhamos 4 anos de idade, então também foi uma percepção um tanto diferenciada de família, né? Para além daquele molde tradicional que se acredita ser, né? Mas a gente sabe que não é. E acho que a partir dessa vivência mesmo de construção na infância, em 2 casas, na casa da minha mãe e na casa do meu pai, eu consegui ver que a gente pode construir muitas coisas a partir do amor, né? Então, não é porque uma família se separa que as pessoas se separam também. A gente constrói tudo na medida em que existe amor. E o amor, ele vence, né, tudo. Ele, inclusive, dificuldades. Mas voltando um pouco nessa percepção, foi uma casa com 3 mulheres, eu, minha irmã e minha mãe, então a gente sempre aprendeu a fazer tudo também, isso na infância, né? Desde trocar chuveiro, resistência, trocar lâmpada. Então foi, inclusive, uma construção um tanto quanto feminista, né? Sempre entendendo os nossos direitos também, a nossa importância. Eu falo que eu adoro ter uma irmã gêmea e eu acho que eu não me vejo não sendo gêmea. Então foi um modo de vida desde o início, de divisão, né? De entender. Na verdade, eu não divido nada com ela, eu compartilho, né? Eu sinto que ela é um pedaço de mim e eu sou um pedaço dela também. Na infância, foi uma vida de grude mesmo. Então, nós fomos criadas juntas, né? Todos os contextos, escola, classe, trabalhos em grupo, brincadeiras, mesmo grupo de amigos, mesmas roupas até. Então, desde a infância de pequenininhas até as roupas eram as mesmas, exceto as cores, né? Tinha essa tentativa de diferenciação. Só que isso foi se desviando ao longo do tempo, né? A gente começa nesse formato e aí eu me diferencio em algumas coisas, corte de cabelo, preferências de músicas, mas sempre num nível bem pequenininho, porque a gente sempre gostou das mesmas coisas, das mesmas brincadeiras, dos mesmos filmes, das mesmas músicas. Nunca foi um relacionamento conflituoso, pelo contrário, sempre foi uma parceria, né? E de uma defender a outra constantemente, permanentemente, uma tentar sempre viver, né? De forma que contribuísse para a vida da outra. E chega num ponto que a gente começa a crescer na adolescência e se perguntar como é que vai ser depois, né? Porque a gente sempre morou juntas, sempre compartilhou de tudo. Eu nunca, acho que na adolescência até, passei mais de 2 dias longe dela, né? Naquela época. Então, existia esse medo. E depois, como é que vai ser, né? No momento da faculdade, da graduação. Porque no 3º ano, por exemplo, eu pretendia, eu acho que eu vou chegar lá para contar para vocês, cursar jornalismo. E ela sim já pensava no turismo. Ela sim já pensava no turismo. Então, a gente sabia que em algum momento isso ia se desviar. E foi acontecendo aos poucos, né? Então, na graduação, aconteceu de eu também passar no curso de turismo com ela, na mesma sala, no mesmo ano, na mesma universidade. Então, nós cursamos a graduação juntas, pelo menos, né?
E parecia que todo mundo falava, mas vocês estão fazendo isso de propósito, para não se separarem? Não foi tanto assim, mas pelo menos a gente garantiu aqueles 4 anos juntas um pouco, né? Mas mesmo nesse contexto aí, a gente já começa a cada uma trilhar o seu próprio caminho, né? Apesar de estarem na mesma área. Então, eu começo a trabalhar nas minhas preferências, na área do turismo, ela nas preferências dela. Cada uma começa a construir a sua própria trilha, né, pessoal, profissional. A gente sente uma conexão que não necessariamente depende da instantaneidade local, né, no mesmo local, no mesmo tempo. Eu não tinha pretensão de fazer turismo, não tinha. Eu desde o primeiro colegial, praticamente, eu sempre quis ser jornalista. Talvez por algumas referências de amigos, né? Eu sempre gostei muito de ler, muito mesmo. Fui visitar uma feira de cursos, né? Que a UFSCar oferece anualmente. E lá, eu, junto com a minha irmã, ela estava lá também nesse dia, nós conhecemos o curso de turismo. Eu adorei, me apaixonei pelo curso. Mas pensei, não, jornalismo é a primeira opção. Só que eu entendi o seguinte, mas gostei muito do turismo, então eu vou fazer o seguinte, no Enem, eu vou colocar como primeira opção jornalismo e segunda opção turismo, né? E aí prestei FUVEST também, não passei de primeira no terceiro colegial, e passei no Enem, mas passei em turismo e não em jornalismo. E naquela tentativa, não sei se vocês tiveram isso, né? 18 anos, a gente quer tudo, né? Ao mesmo tempo, de forma rápida. Eu resolvi cursar e testar. E por isso que a minha irmã, que já tinha tido essa primeira opção, ela entrou também, né? Mas ela tinha certeza, eu não tinha certeza. Tanto que no segundo semestre, quando a lista rodou do Enem, eu fui chamada para cursar jornalismo, agora na UFOP, que é a Federal de Ouro Preto. Só que aí eu não fui, porque o turismo me pegou. Eu me apaixonei pelo turismo e resolvi ficar. Então, foi esse o processo, né? Eu acho que eu costumo dizer que o turismo me escolheu, eu não escolhi turismo, o turismo me escolheu. O Ministério do Turismo, em parceria com a CAPES, eles fizeram um programa piloto, parecido com o Ministério desculpa, o Ciências Sem Fronteiras, para enviar estudantes do Brasil todo, de cursos de turismo, para estudar, né, fora, princípios de turismo e hotelaria, na prática, para servir como uma capacitação para a Copa do Mundo de 2014, né, que receberia muitos turistas. Então, eu passei nesse projeto piloto e foram 5 da UFSCar e 50 do Brasil todo. Nós fomos para Setúbal, em Portugal. É uma cidade super bonita, litorânea, a 40 minutos de Lisboa, mais ou menos. Muito pequenininha, nossa, uma cidade muito especial. E lá nós, então, tivemos essa imersão de 3 a 4 meses, mais ou menos, profissional. Então, a gente estudou numa escola profissional de hotelaria e turismo. Portugal tem várias dessas escolas, são de referência mesmo. E a gente estudou na escola de hotelaria e turismo de Setúbal, né? Eu estudei lá. E aí eu passei por várias experiências, desde A e B, trabalhar assessorando chefes de cozinha mesmo, em restaurante escola, o que não é tarefa fácil, porque eles gritam muito, eles são muito bravos. Participei de oficinas de drinks, de línguas, princípios de segurança para o turismo, as relações entre esporte e turismo, a gente visitou vários estádios de Portugal, a gente fez várias visitas técnicas também em cidades turísticas. Então, foi uma imersão, uma capacitação super interessante para servir mesmo, né? Para servir como uma mão de obra para a Copa do Mundo. Mas esse projeto, ele não foi para frente, porque pelo próprio esforço do Ministério do Turismo, a gente voltou já esperando, né? E agora? Vamos para a prática. Isso não aconteceu. Esse projeto aconteceu depois, acho que por mais 3 anos, mas de fato os estudantes iam, mas não voltavam com a possibilidade de, né, experienciar em termos práticos isso aqui no Brasil. Mas essa experiência, ela contou como uma vivência, né, tanto profissional de capacitação mesmo, de capacitação técnica, o que é muito importante, e com experts mesmo em Portugal, né, que são profissionais de ponta, e também de vivência. Fiz muitas coisas na universidade, para além do curso,
participei de centro acadêmico, fiz muita coisa mesmo, iniciação científica, vivi, né? Tudo que dava para viver durante esses 4 anos. Praticamente me formando, eu já estava estagiando nesse momento, eu tinha uma única disciplina para ser cumprida no último semestre, né, do curso de turismo. Era uma optativa, e eu fiz essa optativa, e foi a partir dessa optativa que eu descobri que era a área da pesquisa, mas que era a área relacionada à área que hoje eu pesquiso, né? Então, essa optativa foi oferecida por um professor do curso, o professor Tiago Alves, que posteriormente foi meu orientador no mestrado. Ele tinha acabado de defender o doutorado, né, a tese, que falava sobre as relações basicamente entre turismo, arquitetura, urbanismo e planejamento urbano, a partir dos grandes projetos urbanos. Então, assim, foi uma literatura, né, um contato com uma literatura extremamente nova nessa optativa, que às vezes a gente cursa optativa, né, no sentido de, no meu caso seria, preciso me formar. Mas eu me dediquei muito a essa disciplina. Eu adorava os textos semanais. Eu lia durante o trajeto, no estágio. Era uma vida mais atribulada do que o normal. Mas foi uma experiência que eu até hoje lembro, do que eu li, do que a gente discutiu. Então, eu me formei entendendo que eu quero ir para o mestrado e quero pesquisar sobre as relações entre turismo e planejamento urbano, arquitetura e os grandes projetos, né, urbanos. Mas depois eu me formei, eu tive uma experiência de mercado na área de agenciamento. Antes, durante a faculdade também, eu já tinha tido algumas experiências de pesquisa de mercado necessariamente, né? Eu fiz algumas pesquisas para a FGV, por exemplo. E aí eu tive, acho que cerca de 1 ano de trabalho, né? Depois da graduação, e resolvi, não, vamos prestar um mestrado, né? Vamos lá. E no mestrado, que foi na EASH, né? Na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, lá também aproveitei para fazer o que dava, né? Então, para além da pesquisa, para além das discussões, eu também fiz monitoria com a graduação, através da monitoria PAI, que a gente chama, né? Eu organizava visitas técnicas aos alunos, eu participava de discussões, principalmente a partir do curso de lazer e turismo, né, da EASH. Então, eu tive uma proximidade com os alunos de graduação. E eu gostei também muito. Eu participei de visitas técnicas, ajudei no que eu podia, né? E a partir dessa experiência com os alunos no mestrado, eu percebi que eu gostaria muito de tentar iniciar a docência. Minha relação com a ECA, ela é nova, né? Ela é nova, ela não não tem uma trajetória maior de tempo, principalmente. Eu não passei na graduação, né, na ECA, eu não tive contatos anteriores com monitorias na ECA, foi, né, no âmbito da IASH. Mas acaba que eu começo esse relacionamento com a ECA, digamos assim, agora na pandemia com vocês, né? É um contato diferente. Eu nunca estive em sala de aula nos prédios físicos da ECA, mas sim no âmbito virtual. Então, eu acho que não deixa de ser especial, na medida em que eu entro sem conhecer ninguém, sem entender muito como é que funcionava, mas eu fui extremamente acolhida e abraçada, né? Por colegas, pelos alunos, por todo mundo que fornece suporte, a Sushila, a secretaria. Então, foi uma apresentação repentina, mas um acolhimento. Então, a gente está falando de um acolhimento que é virtual, né? Eu fui agora, durante a pandemia, somente uma vez para assinar o contrato na ECA. Só isso, né? Eu esperava começar a ter uma experiência em sala de aula, né? Logo, não sei quando é que vai ser. Mas eu não penso que eu não tive experiência com a ECA, que eu não faço parte da ECA. Eu me sinto, sim, parte da ECA hoje em dia. E qual que é a minha impressão, né? O que eu penso quando eu falo da ECA? Eu penso nessa diversidade de cursos, áreas, mas que, na medida do possível, se relacionam, né? Eu entendo que o curso de Relações Públicas se relaciona muito com o de Publicidade e Propaganda, que, por sua vez, com o de Turismo, e vocês conseguem fazer muitas coisas de forma coletiva, né? Os produtos podem ser incríveis, eu gosto muito, por exemplo, da ECA Júnior, eu acompanho sempre. Então, eu acho que é um espaço de muita produtividade, de muita criatividade, né? Que é coletiva. Então, quando eu penso na ECA, eu penso nesse potencial de construção coletiva
que existe, né? Eu já tinha ouvido falar muito da ECA, claro, né? Desde a minha adolescência, agora voltando um pouco nas pretensões, né, universitárias, sempre foi uma grande referência, que forma, né? Formou e ainda forma profissionais que a gente conhece na televisão, em diversas áreas, né? Que é histórica, que é antiga, que é criativa. E agora que eu faço parte, né, da ECA, eu sei que é isso mesmo, né? Eu sinto isso. Eu sinto isso no clima, no ar, nas discussões, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente discute. Mas é isso, foi uma relação que se estabeleceu num contexto totalmente atípico, mas que, de fato, me ajudou a passar, né, por esse momento de forma totalmente única. Bom, a experiência, a sensação que eu tenho é que é uma construção que não se acaba, né? A gente sempre tenta melhorar. Então, parece que tudo que a gente faz hoje dá para ser construído melhor para amanhã e melhorado, e novas abordagens, novas ferramentas, novas tecnologias. Então, tem sido um desafio, mas não um desafio negativo, pelo contrário, né? Eu sinto que é um aprendizado que não se acaba. Quando eu entrei, então eu lembro até hoje da primeira aula, né? Eu não conhecia ninguém, eu não conhecia os alunos, nunca vi ninguém, né? Então, já não entendia o que aconteceria, por exemplo. Como é que vai ser? Né? Como é que a gente vai fazer as dinâmicas? Como serão as dinâmicas? Como serão as atividades? Como é que a gente vai cumprir com certos protocolos, como presenças, notas, né? E aí é isso. É construção coletiva. É percepção dos alunos que nos dão os feedbacks e a gente melhora, a gente constrói, a gente adapta. Então, se fosse para tentar definir, resumir em poucas palavras, é a adaptação constante. Adaptação constante. O desafio tem sido esse, o meu desafio particular, tentar dar conta das ferramentas que cada vez mais surgem. Todo dia tem uma ferramenta diferente, né? Que a gente consegue, sim, utilizar na educação. Então, acho que, para resumir, o desafio se relaciona à atualização, que ela se mostra constante mesmo, e uma comunicação que sempre precisa ser constante, clara e democrática. O primeiro princípio foi esse, né? Entendendo que cada um aprende de uma forma. Só que como também dar conta dessa diversidade, né? Quais são as avaliações que eu preciso pensar? Uma ideia que eu tive, né, que eu achei interessante agora, principalmente em tempos de pandemia, é entender o que vocês entendem que dá certo, né? E aí, ouvir, olha, alguns conteúdos que a gente consiga, nas nossas casas, nos nossos tempos, dar conta, e depois em sala de aula, em momento síncrono com o professor, momento de discussão, momento de troca, momento de tirar dúvidas, conversar com profissionais, entender da realidade, e a partir também da ideia da construção, né? Testar na prática. Então, eu tentei trabalhar com esses 3 eixos para pensar nessa forma que desse conta também do ambiente virtual, entendendo que aulas meramente expositivas talvez não seriam o ideal, né? 5 horas, 4 horas de aula online, não dá mais. Então, eu fui tentar ouvir também vocês, né? E vocês se manifestaram bastante. Isso é muito útil, né, para nós, enquanto professores. Então, acho que dá para resumir um pouco a minha atuação agora em ambiente virtual, uma preocupação de atuar enquanto uma mediadora mesmo, né? Mediadora. E vocês foram os principais protagonistas, essa foi a tentativa. Quais são as relações, né, que a gente consegue construir entre o curso de turismo e a Escola de Comunicações e Artes? A gente tem a resposta, né? Só que a gente sempre tem que se perguntar para reforçar essa posição. O turismo é uma forma também de comunicação, né? Ele, na verdade, primeiro, ele necessita também de uma boa comunicação, não só em termos mercadológicos, né? Não só na atuação profissional, mas também quando a gente pensa na pesquisa, quando a gente pensa no fenômeno. O profissional de relações públicas também pode ajudar em certas situações do turismo, de planejamento, na esfera governamental, pública e privada.
O profissional de turismo, por sua vez, também tem que entender como é que ele vai divulgar o seu produto, a sua empresa, a sua atuação num mundo que se mostra cada vez mais veloz e carente de informações rápidas, democráticas, né? E cada vez mais desafiadoras, diversas. O profissional de turismo, ele não necessariamente, não dá tempo, né, gente, em 4 anos, ele precisa ser um profissional também de relações públicas e de publicidade e propaganda, por exemplo, e de tantas outras áreas, não dá. Mas ele precisa entender o que vocês fazem, ele precisa entender um pouco da lógica, ele precisa entender como é que dá para trabalhar em conjunto, porque cada vez mais, né, a atuação se mostra ampla, desafiadora. Vide aí a situação da atividade turística em tempos de pandemia, né? Foi extremamente impactada. Então, a gente precisa atuar um pouco mais em conjunto com vocês e de forma que, de fato, esses trabalhos sejam coletivos mesmo. E não necessariamente estão divididos em caixinhas. Nunca se esqueçam que vocês são ECANOS, então vocês têm uma tradição, vocês têm uma oportunidade específica de vivência na USP, né? Que é inclusive uma universidade que proporciona vivências extremamente diferenciadas para os estudantes, né? Seja de graduação, seja de pós-graduação. Saibam que todas essas experiências que vocês estão tendo até agora, né? Agora falando em tempos de pandemia, a gente sabe que não é fácil, né? Não foi fácil e pode ser que não será fácil nos próximos meses, mas vocês construíram e estão construindo coisas muito bonitas, muito importantes, que vão ficar, né, para o futuro. Como que vocês estão fazendo aqui, agora, nesse projeto. Então, permaneçam fortes, juntos e atentos, né, às próximas tendências, aos próximos desafios e como é que vocês podem contribuir